Olha só, irmãos, vamos entrar aqui na leitura da Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo é o 32. Olha só, Deus livra do leão, Deus livra do urso, Deus livra do gigante. Amém? O que isso significa? Não importa o tamanho do inimigo, irmãos, pode ser o maior inimigo que você já enfrentou na sua vida, a maior batalha que você já enfrentou na sua vida, Deus é maior. Amém? Deus é maior do que tudo. Vamos lá, vamos na leitura, diz assim, ó. E Davi disse a Saul, olha só, um menino, hein? Um menino falando para o rei. O que o Davi disse a Saul? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Irmãos, olha só, há uma diferença entre alguém que tem o Espírito de Deus e alguém que não tem o Espírito de Deus. Eu preguei isso aqui no domingo e a mensagem do domingo foi muito forte. Tem pessoas que são apenas alma vivente, que é o primeiro Adão, né? O primeiro Adão foi alma vivente. O que é alma? Sentimento, emoção. O segundo Adão foi espírito vivificante. Amém? Primeiro Adão fracassou no paraíso. O segundo Adão não tinha nada e venceu nessa vida. O segundo Adão, né, que foi Jesus Cristo, foi humilhado, foi perseguido, cuspiram nele, enfim, blasfemaram dele, prenderam, sofreu todas as tentações, paixões e não caiu, não tropeçou e venceu. Então por que um fracassou e o outro venceu? Porque um era alma, coração, emoção, sentimento. O outro era o que? Espírito, irmãos. Amém? Há uma grande diferença. Então aqui a gente vê um menino falando para um rei que estava tremendo. Olha só, a gente vê um menino que era apenas o irmão mais novo, o filho mais novo de Jessé, que sabia tocar uma harpa, sabe? E que ia levar pão para os seus irmãos na guerra, que não tinha recurso. A gente vê um menino que não tinha recurso, que não tinha um exército à sua disposição, falando para um rei que tinha todo o arsenal, toda a artilharia, todo o exército, sabe? E o que esse menino fala? Volta ali, ó, isso aqui é muito profundo. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Então, por que um menino, diante de um gigante, o coração estava normal? Não é? Um menino que não tinha experiência, o coração estava normal. E o coração do rei, acelerado, com medo. Então, por que como que eu posso dizer, esse contraste entre um e outro? Porque um era alma, um já não andava mais no Espírito, e o outro era cheio do Espírito de Deus. Amém? Irmãos, isso aqui a gente vai notar na Bíblia, sabe? A maneira que a gente olha para os nossos problemas. Quando o problema vem, como que a gente encara o problema? Isso diz muito, não sobre o problema, irmãos. Isso diz muito sobre a nossa fé. Quando os problemas surgem, quando as cartas ameaçadoras aparecem, quando o diagnóstico aparece, quando as ameaças vêm, quando problemas alheios aparecem no nosso caminho, a maneira que a gente reage não diz sobre o problema, não mostra o tamanho do problema, mas reflete o tamanho da nossa fé, reflete em quem acreditamos ou deixamos de acreditar. Deixa marcado aqui, ó, eu preguei hoje de manhã sobre isso, segundo livro de Reis, capítulo 5,
eu acho que é o versículo 8. Quem está lá? O Yuri? 5:8. Segundo Reis, capítulo 5, acho que é o versículo 8. Vamos pegar o 7. Coloca lá no 7 para mim, na NBV. NBV. Olha só, nós vamos ver um rei lendo a carta e nós vamos ver um homem de Deus lendo a carta. Olha aqui para o pastor Ed, nós vamos ver duas pessoas com o mesmo problema, só que a reação é diferente. O problema era o mesmo tanto para o rei quanto para Eliseu. Quando o rei de Israel terminou de ler a carta, o que ele fez? Rasgou as suas roupas. O que é rasgar as roupas? Ele se revoltou, ele se irou, e olha só, ele começou a gritar, e disse em alta voz, em voz alta: o rei da Síria me mandou esse homem, para que eu, vamos lá, o cure da lepra. Por acaso sou Deus, com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Então o rei ficou indignado, irmãos. Quando ele recebe a carta do rei da Síria pedindo para curar Naamã, ele se indigna, ele rasga as suas roupas, ele começa a falar em voz alta: por acaso eu sou Deus para curar alguém? E aí ele começa a pensar coisas, olha lá, prossiga. Por que esse homem procura motivo para nos atacar? Então ele achou que aquela carta era um ataque, ele achou que aquela carta era uma afronta, ele achou que aquela carta era um motivo para poder destruir o reino dele, não é? Então essa foi a reação do rei. Mas olha o que a Bíblia diz na sequência, prossiga. Vamos ler em voz alta isso aqui, igreja? Quando Eliseu, olha o que a Bíblia diz aqui, vamos ler em voz alta: homem de Deus, aleluia. É diferente, irmãos. Quando a dona Maria, mulher de Deus, quando o seu Joaquim, homem de Deus, como a senhorita Giovana, enfim, mulher de Deus, olha só, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus se depara com um problema, a reação é diferente. O rei não era de Deus, irmãos. Então o rei, diante daquela carta, se desespera. Mas Eliseu era de Deus. E qual que é a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Vai lá, prossiga. Soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei. O que aconteceu ali, da Síria? Mandou um mensageiro com essa mensagem. Que mensagem? Vamos ler em voz alta, igreja. Ó rei, não é preciso toda essa aflição. É diferente, irmãos. Enquanto um ficou afligido, um ficou revoltado, Eliseu fala assim: rei, não precisa toda essa aflição. Não é necessário toda essa aflição. Por quê? Prossiga lá. Vai lá, filho. Mande este homem me procurar, e ele ficará sabendo, vamos lá, igreja, em voz alta, que em Israel há um profeta de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, não se desesperam diante do problema, irmão. O problema era o mesmo, a lepra do Naamã era a mesma para o rei e para Eliseu. Enquanto um rasga as vestes e começa a gritar, o outro fala assim: não precisa toda essa aflição. Pode trazer para mim que eu resolvo, diga a glória a Deus. Mas por que, irmãos? Porque Eliseu tinha o Espírito de Deus. É diferente, irmãos. Então a reação
de uma pessoa que tem o Espírito de Deus é diferente. Amém? Voltando lá no Davi, o Saul estava tremendo, mas o Davi estava falando, não desfaleça o coração de ninguém. Não é o que diz ali, ó, 17:32, corrigida. Vai, filhinho, versão corrigida. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Tá todo mundo perturbado. 40 dias, irmãos. O povo estava apavorado. E o Davi manda essa. Olha só, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Em outras palavras, Saul, pode deixar que eu resolva essa parada aí. Quem está entendendo isso, irmãos? É diferente. Amém? Quem anda na presença de Deus é diferente. É diferente. O teu servo vai e pelejará contra esse filisteu. Continue. Prossiga lá. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu, vamos lá? Acho que tem alguém querendo entrar ali, ó, obreiros, pastores, não basta ser obreiro nem pastor, tem que participar. Contra este filisteu, vamos lá, né? Não poderás ir para pelejar com ele. Olha só, não poderá ir, para pelejar com ele. Vamos ler em voz alta, igreja? Pois tu ainda é o quê? Moço. Pois tu ainda é moço. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, irmãos, às vezes as pessoas tentam passar para a gente a visão delas, a experiência delas, tá bom? Às vezes, o que faz? A sabedoria que vem de Deus, vai um obreiro lá e fala com a pessoa, às vezes a pessoa não quer entrar ali, mas vai alguém lá do outro lado, sai lá, conversa, troca uma ideia, faz uma oração, tal, e participar, amém? Tem que estar atento. Olha só, que eu tô pregando aqui, o cidadão está chacoalhando a porta ali, ó. Então vai lá e conversa, se dá para entrar, conversa, filho. Amém? Então, voltando aqui, ó, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Contra esse homem não vai poder. Então as pessoas vão dizer para a gente o que está na visão delas. Quer dizer, Saul não conseguia enxergar a vitória, irmãos. Saul não conseguia ver aquele gigante caindo. Então ele vai falar o que para o Davi? Você não pode, você não vai conseguir. Às vezes as pessoas tentam nos encaixar dentro da visão delas. E nós não temos que nos encaixar na visão de ninguém, irmãos. Nós temos que estar debaixo da visão e da graça de Deus. Amém? Nós não temos que olhar com os olhos das pessoas. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Às vezes você está para tomar uma decisão, para você fazer algo que Deus está mandando e tal, e vem alguém e fala assim, você não pode. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar errado. Quando Deus já mostrou para você. Amém? E o que acontece? Vem a dúvida, vem a insegurança, vem o medo, vem o receio. Esses dias alguém chegou para mim e falou, você vai fazer isso, não vai dar certo. Então faz do teu jeito que eu vou fazer do meu jeito. Vamos ver quem que vai dar certo e tal. Aí na hora eu falei, não, deixa eu resolver aqui, eu vou conversar, né? Aí conversei com a pessoa, não, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Eu fiquei com a palavra, Deus já tinha me dado a palavra, mas a pessoa olhou para mim e falou, não, se você fizer assim não vai dar certo, mas quem dá a palavra é Deus. Quase que eu voltei atrás, mas eu falei, não vou voltar atrás, eu vou seguir aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Então eu não posso me encaixar na visão dos outros, porque os outros não conseguiram, isso não quer dizer nada, eu vou conseguir. Amém? Se o Saul não pode, o Davi pode, diga a glória a Deus. Amém? Se ninguém no reino pode, Deus tem um Davi que encara tudo. Então o Saul estava dizendo, Davi, você não pode lutar com ele, você é pequeno, você é jovem, você é moço, esse homem é experiente, ele vai acabar com você. Que nada, irmão. A gente pode ser inexperiente, é ou não é? Mas o nosso Deus é o Senhor da guerra. Eu não vou na minha força, eu vou na força do meu Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos.
Então ele está dizendo, esse homem é homem de guerra desde a sua mocidade. Prossiga lá, continue. Então disse Davi a Saul: teu servo fazia o quê? Apacentava as ovelhas de seu pai. Olha lá, prossiga. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E o que acontecia, meu amado? E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Prossiga lá. E levantando-se ele contra mim, lançava mão da barba, e o feria e o matava. Prossiga. Olha só, assim feria o teu servo, o leão como o urso. Vamos ler em voz alta, igreja. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Sabe por que as pessoas acham que a gente não vai vencer, irmãos? Às vezes alguém vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar assim, você não pode. Você não tem condição. Essa luta é muito maior do que você. Mas sabe por que as pessoas falam isso, irmãos? Porque elas não conhecem as nossas batalhas que vencemos no secreto. Por isso que a gente tem que focar no secreto, irmãos. Às vezes vão existir batalhas que você vai lutar e ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, ninguém vai saber. Ninguém sabia que Davi teve que encarar o leão e o urso. O Saul não sabia disso. Por quê? Porque foi uma batalha que Davi venceu no secreto, quando ninguém estava vendo. Olha só, amada, você quer vencer no público? Você quer vencer diante dos olhos de todos? Isso não é sobre sorte. Você tem que ser bom no secreto, quando ninguém está vendo. Sabe? Isso é um princípio, irmãos. Você quer vencer publicamente, seja um vencedor no secreto. Eu ensino isso aqui para quem trabalha comigo, para quem faz a obra. Não é só subir aqui no altar e pregar. Pregar qualquer um prega. Qualquer um prega. Não é só subir aqui no altar e cantar ou tocar, não. Qualquer um faz. Não é? Mas é aquilo que a gente faz no secreto. São as batalhas que a gente enfrenta e vence no secreto. Elas vão nos projetar publicamente. Amém? Então, até então, o Saul não sabia disso. E talvez ninguém mais sabia. Quem olhava para o Davi achava que ele era um pobre coitado. Mas Deus já tinha forjado ele no secreto. O nosso erro, às vezes, é querer sair do anonimato sem ser forjado por Deus. Sem ser treinado por Deus. A Bíblia diz que João Batista crescia nos desertos. Jesus cresceu nos desertos. Então o deserto, muitas vezes é para nos preparar. Lá no deserto, lá com as ovelhinhas do pai, o Davi estava enfrentando o leão. Ninguém estava sabendo. E estava vencendo. O Davi estava enfrentando o urso, livrando as ovelhas do urso, do leão, do urso. E ninguém sabia disso, irmãos. Então existem vitórias que você vai vencer no teu secreto e que ninguém vai saber, que ninguém vai aplaudir, que não vai ter palco nenhum. Mas por você ser uma pessoa boa no secreto, quando chegar a hora de você enfrentar batalhas públicas, Deus vai te honrar diante dos olhos de todo mundo. Assim será esse incircunciso filisteu. Davi estava prestes a ser honrado publicamente. Por quê? Porque no secreto ele era vencedor. Porque no secreto ele enfrentou batalhas que ninguém sabia e ele venceu. Diga a glória a Deus. Então você que está enfrentando batalhas no secreto, vença no secreto. Amém? E Deus vai promover você publicamente. Quem crê nisso? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Continue. Vamos lá.
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, o que o Davi estava fazendo ali, ó? Ele trouxe a batalha para o campo espiritual. Você não vê o Davi falando assim, afrontou o exército do rei Saul, afrontou o exército de Israel, não, afrontou o exército do Deus vivo. O Davi está chamando Deus para aquela batalha, porque Davi andava com Deus. Quem entende isso? Se você anda com Deus, se você é de Deus, e alguém se levanta contra você, ela não está afrontando você, ela está afrontando o exército do Deus vivo. Isso é trazer Deus para a guerra, irmãos. E quando Deus entra na guerra, não tem como perder. Quando Deus entra na batalha, não tem como fracassar, irmãos. Se a gente fracassa, é porque Deus não entrou na guerra. É porque a gente foi na nossa força, na nossa capacidade não adianta. Mas quando Deus entra na guerra, não tem como perder, não tem como fracassar. Irmãos, não tem. Alguém fala assim, pastor, mas a macumba foi muito forte, o feitiço foi muito forte, fizeram um trabalho de bruxaria, de feitiçaria. Irmão, não existe trabalho que seja maior do que o trabalho de Jesus na cruz do Calvário. Não existe, irmãos, não existe. Se alguém fizer uma macumba para mim, se alguém estiver me assistindo, macumbeiro, feiticeiro, eu prego aqui, ó, se alguém fizer alguma macumba para mim, pegar na minha vida e acontecer qualquer coisa com a minha vida, eu deixo de pregar o evangelho. Pode fazer, se tiver macumbeiro aí no TikTok, no YouTube, no Facebook, se fizer qualquer trabalho e acontecer alguma coisa contra mim, eu deixo de pregar o evangelho, irmão. Quantas vezes me ameaçam aqui nas redes sociais? Uma vez uma mulher, uma macumbeira com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, eu vou mandar um processo em você. Aí a outra falou, mãe, faz uma macumba para acabar com a vida desse pastorzinho. Estou esperando, pode fazer a macumba que for, pode fazer o trabalho que for, pode vir a inveja que for. Se a inveja for maior do que o meu Deus, eu deixo de servir ele, irmãos. Não tem esse negócio, não tem como fracassar. Quem é do Espírito, diga glória a Deus. Aleluia. A gente tem que saber em quem a gente crê, irmãos. Amém? Tem que saber em quem a gente crê. Eu não tenho que ter medo de nada. Por quê? Porque eu sirvo um Deus que é poderoso. E se alguém se levantar comigo, se alguém se levantar contra você, essa pessoa está se levantando contra Deus. Quem está entendendo isso? Prossiga. Disse mais Davi, aleluia. O Senhor me livrou da mão do leão. O Davi sabia que não era a mão dele. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. O Davi sabia que as batalhas que ele vencia no oculto não era mérito dele, vinha de Deus. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, aleluia. Ele me livrará da mão desse filisteu. Oh, glória a Deus. Davi sabia em quem ele acreditava, irmãos. Em outras palavras, Deus que me livrou uma vez, 2 vezes, vai me livrar a 3ª vez, a 4ª, a 5ª, a 7ª, a 1000ª. Amém? O Deus que fez uma vez, vai fazer outra. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que a gente tem que crer, que a gente acredita, o evangelho que a gente acredita. Me livrará da mão desse filisteu. Aí não restava outra alternativa. Olha o que Saul vai dizer para Davi. Prossiga. Vai lá. Vai-te embora. Quer dizer, o homem que estava dizendo, você não pode, filho. Ele vai acabar com você. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai. Até o Saul acreditou, diga glória a Deus. Amém, meus amados? A unção de Deus vai ser tanta na sua vida, que até quem duvidava de você vai falar, não, você pode ir porque Deus é contigo. Até quem duvidava vai acreditar, diga glória a Deus. E você vai na fé, vai na força, Deus é contigo.
vai-te embora, e o Senhor seja contigo, aleluia. Olha lá o que a Bíblia vai dizer, e Saul vestiu a Davi, ainda tentou ajudar o Davi. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, Deus, fala com fé, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisa de ajuda não, irmão. Amém? Deus não precisa de ajuda, irmão. O que é de Deus prospera. Amém? Não precisa de uma mãozinha amiga, nada disso. Saul até tentou ajudar. E Saul vestiu Davi das suas vestes. Vamos lá. E pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado, não é? Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. O Davi não aguentava nem andar, tadinho, estava tudo travado, né? E aqui uma outra lição, irmãos. Vai para a batalha? Vai, mas vai com as armas que Deus te dá. Ai, meu filhinho, tá bom, você vai para a guerra, tal, mas ó, usa isso aqui, faz isso aqui. Não aceite conselho de quem não tem nem coragem de enfrentar o gigante. Se aquela armadura funcionasse, por que o Saul não foi então? É ou não é verdade? Às vezes as pessoas não vão ter coragem de ir, mas elas vão querer dizer para a gente o que a gente tem que vestir, usar, fazer, etc e tal. Se não está dando certo para ela, por que vai dar certo para mim, irmão? Me desculpe. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, nós temos que parar de ser Maria, vai com as outras. Perdão as Maria aí. Minha avó é Maria, então posso falar. Minha avó às vezes está até no TikTok, a bichinha aqui, ó. Minha avó é a Dona Maria. Não é? Tem que parar, irmão, de ser Maria vai com as outras. Se a armadura não serviu no Saul, o que vai servir em mim, irmão? Sabe, é aquela pessoa que tenta dar palpite, ela não tem coragem de, não, vai, Deus é contigo, ó, mas faz isso, assim, porque vai dar certo. Por que ela não faz então? Às vezes a pessoa não consegue resolver nem a vida dela, quer dar pitaco na vida dos outros. Nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida. Tem muita gente que é assim, né? Ela nunca construiu nada na vida, e ela ama fazer crítica, olha, eu quero fazer uma crítica construtiva, mas você olha a vida da pessoa, não construiu nada, ó, faz isso aqui, ó, melhor coisa que você vai fazer. Ô, amigo, amiga, obrigado, ó, muda de assunto na hora. Eu acho que você devia fazer assim. Quanto foi o jogo do Corinthians mesmo? Quanto foi o jogo do Flamengo? Quem está entendendo isso? Muda. O que o pastor pregou domingo mesmo? O que o pastor pregou na sexta? Muda de assunto, irmão. Sai fora. Né? O Davi foi sincero, não posso andar com isso, nunca experimentei. Saul, não vai dar certo isso aqui não. Prossiga lá. Olha lá. E Davi tirou aquilo de sobre si. Prossiga. E tomou o seu cajado na mão. Que mais? Vamos ler em voz alta, igreja. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Isso aqui é princípio de quem quer vencer na vida, irmãos. As pessoas que saem catando pedra, fracassam. Tem gente que só sai catando. Ah, não, peguei, eu vou pegar aqui, e ela vai colocando. Vai dar errado. Vai dar errado. O Davi não saiu catando pedra. O Davi, ele escolheu as pedras. Quantas pedras tinha lá? Não sei. Um monte. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar. Opa, aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui, botou. Deixa eu ver mais aqui. Aquela. Essa. Ele saiu escolhendo, irmãos. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: vencer dá trabalho. Por isso que preguiçoso não vence.
Preguiçoso sai catando pedra, irmão. Preguiçoso sai colocando qualquer coisa. O preguiçoso não vence, irmãos. A pessoa que sai catando pedra, ela nunca vai vencer na vida. É preguiça, me desculpa. Ou pressa. Ela tem pressa, ela sai catando pedra. E às vezes bota um monte de pedra que não tem nada a ver, vai carregar um peso enorme, desnecessário, porque ela não teve o cuidado de escolher. Escolher, irmãos. Amém? Tem que escolher. Não é sair catando pedra, não. Escolher. Tudo, para tudo na vida. Tudo na vida. Não sai jogando a primeira coisa que aparece na frente. Não sai catando a primeira. Não, escolhe. Tenha paciência. Tenha calma. Não é? Escolhe. Nós não podemos ser aleatórios. Ele escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pôs-la no alforje de pastor que trazia, a saber, vamos lá, no surrão, e lançou mão da sua funda, vamos ler em voz alta, igreja, e foi-se, chegando ao filisteu. Em outras palavras, o Davi não esperou o filisteu chegar. Ele não esperou o inimigo vir. Ele foi para cima do inimigo. Esse é um erro que muita gente comete, irmãos. Ela fica na defensiva. Ou no modo proteção. Modo caverna. Escondido, escondida. Ela quer abrigo, ela quer refúgio. E tem horas que não é sobre abrigo e nem refúgio. Tem horas que você tem que escolher as pedras e ir para a guerra. E não esperar a guerra chegar. Não esperar o gigante vir. Não, iniciativa. O Davi foi-se ao filisteu. Amém? E quando o Davi parte para cima dele, o inimigo também vem. Só que o Davi não temia. O inimigo até tira uma onda do Davi. Você vem a mim com paus, você vem a mim com pedras, você está achando que eu sou cachorro, eu vou pegar a tua carne e vou entregar para os corvos. Davi falou, hoje mesmo, o Senhor me entregará na sua mão, eu vou arrancar a sua cabeça. E do jeito que o Davi falou, do jeito que ele acreditou, aconteceu, porque ele tinha o Espírito de Deus, irmão. Amém? Então, num lugar que está todo mundo tremendo de medo, se aparece alguém que tem o Espírito de Deus, resolve qualquer parada, resolve qualquer situação. Deus não nos deu um espírito de medo. O medo não vem de Deus. O medo não é o espírito de Deus. Deus nos deu um espírito de coragem. O Davi foi chegando ao filisteu, sem armadura, sem espada, sem canhão, com apenas 5 pedras e uma funda. E uma só foi suficiente para derrubar aquele gigante. Amém? É assim que a gente vence batalha, irmãos. É assim que Deus nos honra. Então guarde essa palavra, pegue esses princípios, para que você possa vencer. Amém? Não aceite perder para o diabo. Não aceite perder nessa vida, perder nesse mundo. Vamos ficar em pé?